Imagina a seguinte cena, o ano é 1924. O Rio de Janeiro é aquela capital fervendo, centro do Brasil. O coração político e cultural da época. Exato. E aí temos um jovem, filho de um general de alta patente do Exército. Ele foi educado nas instituições mais de elite do país, tipo o Colégio Batista e o famoso Colégio Pedro II. Que era o ápice absoluto do ensino na época, né? Sim, ele estava sendo moldado desde o berço para ser a nata militar e intelectual. Tudo na vida dele era um mapa perfeitamente desenhado. E então, aos 20 anos, caminhando pela rua, um pedaço de papel amassado bate na perna dele. Trazido pelo vento, literalmente. Pois é, ele abaixa, lê e, a partir daquele instante, joga todo aquele futuro planejado no lixo para ir pregar em ruas de terra nos subúrbios esquecidos do Rio. Olha, é o tipo de virada que, se fosse um roteiro de cinema, a gente ia achar que forçaram a barra, sabe? Mas foi exatamente esse o estopim para a criação de um dos maiores movimentos sociais e religiosos da história do nosso país. Com certeza. E é por isso que hoje a nossa missão nesse mergulho profundo não é só ler a biografia de um líder. A gente quer investigar uma pergunta muito maior. Como que se constrói um movimento de massa colossal, totalmente do zero? E de forma tão duradoura, né? Exato. Nós vamos desvendar a vida de Paulo Leivas Macalão, que ficou conhecido como o apóstolo do século XX, o fundador do gigantesco Ministério de Madureira. É uma figura fascinante. Muito. A gente vai entender a engenharia por trás de tudo isso, porque a história dele é tipo uma aula magistral sobre visão estratégica, adaptação e liderança num Brasil que estava mudando rápido. É um estudo de caso purinho. Então, olha, vamos desembalar isso. Porque o ponto de partida é um choque de mundos dentro da própria casa. O que é fascinante aqui é que não dá para entender o Macalão líder sem entender as forças totalmente opostas que formaram ele na infância. As influências dos pais, né? Isso. Ele nasce em 17 de setembro de 1903, lá em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, bem na fronteira. Terra de fronteira já tem um peso aí. Tem sim. E de um lado, a gente tem o pai dele, o general João Maria Macalão. Olha, estamos falando da quinta essência do rigor militar, sabe? Disciplina, controle, racionalidade. Tem um detalhe sobre o pai que me deixou assim de queixo caído quando eu estava lendo as fontes. Do livro? Isso, do Darwin. O general sentava com o jovem Paulo e lia Charles Darwin para ele. Pois é, ele tentava formatar a mente do menino. Sim, para ser super pragmático, científico, totalmente blindado contra qualquer sentimentalismo, sabe? Perfeito, era um projeto militar e intelectual mesmo. Mas aí do outro lado dessa balança em casa, tinha a mãe, a Joaquina Georgina Leivas. Que era o extremo oposto, pelo que eu entendi. Totalmente. Ela era uma devota católica fervorosa e dona de uma sensibilidade artística gigantesca. Ela era pianista. Ah, música já entrando na história. Exatamente. Foi ela quem colocou um violino nas mãos do menino e ensinou ele a tocar. Além de levar para procissões e tudo mais. Só que essa influência materna é cortada de um jeito muito triste, né? É, foi brutal. Ela falece de uma depressão profunda em 1908. O Paulo tinha só 5 aninhos. Nossa, 5 anos. Isso com certeza cria um vácuo emocional enorme nele. Sem dúvida. Aí a família muda para o Rio de Janeiro, ele passa a ser criado por um tio, o Elpenor, e entra naqueles colégios de elite que você mencionou. E no meio daquela educação toda clássica e militar do pai, ele estava lá empunhando a Bíblia e batendo de frente. Exato. E é nesse clima de tensão em casa que a gente chega naquele fatídico 5 de abril de 1924. Na rua São Luís Gonzaga. Isso, em São Cristóvão. Aquele papel amassado que voou na perna dele era um folheto, um convite para uma igrejinha chamada Igreja do Orfanato. Ficava no número 12 daquela mesma rua. E a gente precisa dar um passo para trás aqui, porque entrar numa congregação dessas em 1924 não é a mesma coisa de hoje. Nem de longe.
pessoal que escuta a gente precisa desconstruir a visão atual do pentecostalismo. Hoje é uma força gigantesca no Brasil, tá em todo lugar. Sim, todo bairro tem uma igreja. Mas na década de 20 era um movimento hiperperiférico, sabe? Completamente marginalizado. A elite carioca olhava para aquilo quase como um desvio, algo das classes muito pobres, não tinha prestígio nenhum. Zero. Na verdade, era tipo um suicídio social para um rapaz da classe dele frequentar um lugar assim. Exatamente. Mas ele entra. E ao som de um hino chamado Vem Meu Libertador, ele tem a grande conversão da vida dele. E as coisas escalam muito rápido depois disso, né? Muito. Logo depois, ele é batizado nas águas, lá na Praia do Caju, pelo Gunnar Wingren, que foi um missionário sueco importantíssimo, e recebe o batismo no Espírito Santo. E a bomba estoura em casa. Ele vira pro pai, que é general, e fala, olha, não vou mais pra Academia Militar de Realengo. Imagina a cara do pai. Ele simplesmente abandona a carreira militar dos sonhos do pai. O general entra em desespero e tenta exilar o garoto. Manda ele lá pra casa de uns tios em Campo Grande, no interior, pra tentar, curar ele dessa loucura. Mas falha miseravelmente. E aqui, olha, entra a primeira grande lição sobre o Macaleão. Muito biógrafo fala disso como uma ruptura total com o passado dele. Que ele largou tudo que o pai ensinou. Isso. Mas se a gente olhar as engrenagens da história direitinho, não houve um abandono da ordem e da disciplina militar. O que houve foi uma transferência de lealdade. Pera, como assim? É que a sensibilidade artística da mãe deu para ele a capacidade de ler a dor humana, o que é vital para um líder religioso. Mas aquele planejamento estratégico, a resiliência dura que o general enfiou na cabeça dele com manuais e Darwin... Aquilo não sumiu, né? Não sumiu, ele não deixou de ser um soldado, ele só mudou de exército, entende? Ele passou a operar com táticas militares, mas no campo espiritual. Nossa, é a tempestade perfeita para criar um baita líder. Ele pega as ferramentas do general e usa para estruturar a fé. Exato. E falando em estratégia, aqui é que a coisa fica realmente interessante para mim. Em 1926, ele decide começar a evangelizar sozinho. E a escolha geográfica dele é, no mínimo, peculiar. Muito peculiar. Porque ele não vai para o centro do Rio de Janeiro, ele não tenta converter os amigos ricos ou os políticos, ele vai a pé para os subúrbios rurais ao longo da estrada de ferro central do Brasil. Realengo, Bangu, Campo Grande. Isso. Ele fazia cultos para 4 a 5 pessoas, umas ruas de terra, tomava pedrada, o pessoal zombava dele e ele lá, tocando o violino da mãe dele junto com um irmão chamado Balbino, que tocava trombone. É uma imagem muito humilde, muito rústica, né? Mas aí eu preciso bancar o advogado do diabo. Por que os subúrbios? Por que ir pra beira da linha do trem naquela época parece um tiro no pé para um cara inteligente e educado no Pedro II? Foi falta de espaço no centro ou foi de propósito? Olha, se conectarmos isso ao quadro geral da urbanização do Brasil, a gente vê que foi uma jogada sociológica genial. Pode ter sido instintivo no começo, mas foi brilhante. Porque o Rio estava mudando, né? E muito. O Rio estava passando por aquelas reformas urbanas gigantes que basicamente expulsaram a classe trabalhadora do centro da cidade. Esse pessoal foi jogado para as margens, lá para as beiras da via férrea. Um pessoal totalmente desamparado, invisível para o Estado. Totalmente. O centro tinha o glamour, mas a periferia tinha a massa, a força bruta de trabalho, e tinha um vazio social enorme. E é aí que ele entra. Quando o Macalão foca nessa classe trabalhadora, ele acha um público sedento por dignidade. A igreja não dava só sermão, sabe? Dava pertencimento. Aquele cara marginalizado chegava lá e era chamado de irmão. Ele ganhava voz, ganhava até cura emocional. Ele meio que previu que as periferias iam ser o motor do Brasil urbano antes de qualquer político. Com certeza, ele leu a demografia do país perfeitamente. E ele pavimentou isso com tijolos de verdade, né? Porque o resultado de todo esse trabalho de formiguinha acontece em 15 de novembro de 1929. A grande data. Num salãozinho em Vaz Lobo, nasce oficialmente a Assembleia de Deus de Madureira.
Logo depois, em 30, com 27 anos, ele é consagrado pastor por aqueles líderes escandinavos, o Wingren e o Lewi Petrus. E a partir daí, a expansão arquitetônica é um reflexo desse crescimento absurdo da comunidade. Sim, em 33 ele inaugura, em Bangu, o primeiro templo próprio do ministério no Sudeste. E tem um detalhe quase de filme aí. Sabe quem estava na primeira fila chorando de emoção? O velho general. O próprio pai dele, o general João Maria. Para mim, isso é a prova de que o pai finalmente respeitou a patente que o filho alcançou nesse outro exército. Sem dúvida. Foi uma reconciliação linda e super simbólica. E essa visão de construção monumental dele não parou aí. Não mesmo. Atingiu o ápice em 1º de maio de 1953, quando ele inaugura aquela Catedral Gótica de Madureira. A famosa sede. Sim, diante de 8.000 pessoas. O cara saiu de levar pedrada na rua de terra para uma catedral gótica pulsando no meio do subúrbio em umas 2 décadas. É um crescimento meteórico. Mas assim, construir templos é vital. Só que parede de tijolo não mantém uma comunidade conectada de segunda a sábado. Verdade, a rotina é dura. O que segurou essas milhares de pessoas fiéis e unidas, espalhadas por vários quilômetros de linha de trem, não foi arquitetura. Foi uma ferramenta muito mais invisível, e ele dominava isso como ninguém. A música, o violino da mãe de volta à cena. Isso, ele não escondeu o talento. Logo em 1925, ele já tinha criado a primeira banda da igreja no Rio. Mas o que ele fez com a enologia, olha, é de explodir a cabeça. Vamos pensar na escala da coisa? Ele traduziu, adaptou e compôs mais ou menos 50% do inário oficial, a harpa cristã. É um volume bizarro de trabalho. É insano. São cerca de 250 hinos, de um total de 640. A famosa sigla P.L.M. de Paulo Leivas Macalão tá em tudo quanto é página. Imagina um único cara fazer metade da trilha sonora de um movimento inteiro. E com a ajuda da esposa dele, a Zélia Brito. Que foi essencial. Eles casaram em 34 e ela foi um pilar gigante de apoio, ajudando a organizar e estruturar tudo. Mas você sabe o que eu acho mais genial nisso tudo? As fontes das melodias que ele usava. Ah, as melodias são um show à parte. Porque ele era muito sagaz na comunicação de massa. Ele sabia que um baita sermão as pessoas esquecem na terça-feira. Mas uma musiquinha chiclete? É, essa gruda. O operário canta no trem lotado, canta na fábrica. Ele literalmente criou o sistema operacional da cultura dessa comunidade. E ele hackeou isso de um jeito muito inteligente. Ele não ficava inventando música super difícil. Ele pegava coisas seculares e transformava. Ele adaptou hinos nórdicos antigos, pegou coisas de um inário italiano usado lá em Chicago. E não só isso, eu vi que ele usou até a melodia do hino nacional das Ilhas Fiji. Sério? Dessa eu não lembrava. Juro, ele colocou letra gospel por cima. E o meu exemplo favorito absoluto, sabe aquela música folclórica escocesa, My Bonnie Lies Over the Ocean? Aquela famosíssima de pub. Essa mesma. Ele pegou a melodia inteira dela e criou o hino A Graça de Deus. Gente, é o equivalente a pegar um hit pop que tá estourado no streaming hoje e meter uma letra mega profunda sobre salvação divina. Mas isso é maravilhoso, porque reduz completamente a barreira de entrada. A melodia, que é o continente emocional, já estava na cabeça do povo, ele só mudou o recheio. As pessoas não precisavam aprender a cantar, só memorizar a letra nova. Exatamente. Isso garantiu que a mensagem ficasse na mente das pessoas o tempo todo. Ele desenhou a trilha sonora do pentecostalismo. E com essa identidade forte, a expansão física pelo Brasil foi implacável. Implacável é a palavra. O Ministério de Madureira saiu do Rio e foi para São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul. E chegou em Brasília logo na fundação. Isso, enquanto Juscelino Kubitschek estava levantando a capital na poeira vermelha, Madureira estava lá, construindo igreja. A estrutura acompanhou o país. Mas eu fico pensando, crescer desse jeito geralmente dá muito problema, né? Ah, dá. Historicamente, qualquer movimento religioso que cresce muito rápido tende a rachar. Cada líder local quer fazer do seu jeito e a coisa vira um caos. E é aí que entra outra faceta do Macalão. Em 1958, ele cria a Conamad,
e junto com ela um estatuto padrão para todo mundo. A Convenção Nacional de Madureira, para garantir a unidade. Exato, doutrina, patrimônio, administração, todo amarrado. Mas eu tenho que te perguntar uma coisa, porque parece contraditório. O pentecostalismo é sobre o Espírito Santo agindo livremente, emoção, fogo. A imprevisibilidade. Aí vem o Macalão e joga um balde de estatutos, regras e burocracia em cima da galera. Como é que um cara fervoroso, que orava de madrugada, conseguiu equilibrar essa frieza administrativa de um CEO de multinacional com a fé? Olha, isso levanta uma questão importantíssima. Para ele, a organização e a espiritualidade não eram inimigas. Pelo contrário, ele entendia que crescer sem estrutura leva à morte do movimento. Tipo, perder o controle da coisa toda. Exatamente. Imagina que a espiritualidade é como se fosse uma água cristalina. Se você joga essa água no chão de terra durante uma expansão pelo Brasil, a terra absorve e a água some. Evapora no meio do caminho. Pois é, o estatuto, as regras, a CONAMAD, eles eram um encanamento, sabe? Ele criou uma estrutura blindada para garantir que a mesma água pura que saía de Bangu chegasse intacta lá no interior de Goiás. Nossa, faz todo sentido. Ele via a burocracia como uma ferramenta de proteção da fé, para não deixar a mensagem se fragmentar. Ele empacotou a fé de um jeito escalável. E ele usou a tecnologia da época para isso também, sem preconceito. O pioneirismo na mídia dele é incrível. Em 1955, ele bota no ar o primeiro programa de rádio evangélico, o Voz das Assembleias de Deus, e em 60 funda o jornal O Semeador. A tecnologia para ele era só um megafone gigante para aquela mesma voz que antes pregava para 5 pessoas no subúrbio. E isso começou a chamar atenção internacional, né? Sim, ele virou membro de comitês de conferências mundiais, viajou para dezenas de países, foi pregar no Texas. O mundo olhava para o Brasil e pensava como é que esse modelo de Madureira cresce tanto e continua tão organizado. O impacto dele foi global, mas claro, toda jornada chega ao fim. E a partida do Paulo Leivas Macalão é super poética, combina muito com a vida que ele levou. Foi em 82, né? Isso, 26 de agosto de 1982, ele estava com 78 anos e faleceu de um edema pulmonar agudo. E os relatos finais dele são impressionantes. Eu li sobre a visão que ele teve na véspera, é fascinante. Ele disse que viu o vasto campo de Madureira, todas aquelas congregações parecendo um gigantesco bolo de aniversário. É uma metáfora maravilhosa, né? O trabalho completo, a festa de algo que agora tinha vida própria e não dependia mais dele. E o enterro dele, nossa, parou o rio. A Avenida Brasil inteira parada. Uma das vias mais caóticas do país. Mais de 10 mil pessoas no velório. E o mais chocante é quem estava lá. Você tinha de um lado generais do exército, cheio de medalhas, e do outro, trabalhadores braçais, pedreiros, artesãos, chorando juntos. Os dois mundos da vida dele reunidos ali. E ainda teve aquele fenômeno no céu, que muita gente que estava lá relatou. Eles viram as nuvens formando uma espécie de coroa no céu bem na hora do enterro. O pessoal interpretou como uma honra divina para esse general do exército de Deus. É um simbolismo fortíssimo para a comunidade. E o legado material hoje, bom, nem se fala. Hoje é liderado por descendentes dele, como o neto, o bispo André Lúcio. São milhares de igrejas e milhões de membros. Então, para a gente fechar esse mergulho, juntando todas as peças dessa engenharia, o que a trajetória do Macalão realmente ensina pra gente? Olha, ensina que mudar a paisagem cultural de um país inteiro exige que a gente use todas as nossas facetas. Ele pegou a disciplina do pai militar, a empatia da mãe artista e cruzou isso com uma visão empreendedora e sociológica de ponta. Ele leu o Brasil, né? Leu o Brasil. E ele provou que organização e paixão não são opostos, são os dois remos do mesmo barco. Que baita conclusão. Hoje a gente vive numa era de ansiedade, né? Todo mundo obcecado por holofote instantâneo. A galera quer viralizar na internet, quer resultado em 24 horas e descarta tudo que dá trabalho no longo prazo. É a cultura do imediato. Total. E aí, a gente olha para o Paulo Leivas Macalão. Ele construiu uma instituição que impacta milhões, mas começou literalmente engolindo poeira na linha do trem, levando pedrada e tocando um violino surrado para 5 pessoas que ninguém dava a mínima. E sem câmera gravando. Sem câmera.
Então fica essa provocação para quem está nos ouvindo agora. Se as obras mais duradouras levam décadas sendo forjadas no anonimato, será que os alicerces invisíveis que a gente está construindo hoje, longe dos aplausos, são fortes o suficiente para sustentar aquilo que a gente sonha deixar para amanhã? É para se pensar. Com certeza. Bom, muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente mais essa análise. A gente se vê na próxima. Até lá, pessoal.